Água oxigenada, existe aí uma infinidade de vídeos na internet como solução milagrosa para problemas aí nessa parte respiratória, infecção de garganta, infecção auditiva. O que você me fala sobre o uso de água oxigenada, se é recomendada e em quais casos, doutor Mohamed? Olha, a água oxigenada, ela pode ajudar em vários problemas. Só que nada é uma regra. Então, assim, a água oxigenada para esse paciente pode ser bom, para outro paciente pode ser ruim. Vamos supor, nariz entupido. Ah, eu coloquei água oxigenada, melhorou. O outro paciente, coloquei água oxigenada, não melhorou. E existe o efeito placebo. Qual que é o maior problema de difundir que a água oxigenada no nariz pode ser bom? Primeiro, precisa ter uma avaliação com otorrino. Imagina se a pessoa fica colocando água oxigenada no nariz e ela tem uma sinusite por origem de um tumor. Ela vai ficar usando água oxigenada, muitas vezes pode até melhorar com efeito placebo ou não, e ela está deixando um tumor crescer ali dentro. E quando vai no médico, já é tarde demais. Então, toda obstrução nasal, todo problema que você tiver, procura um especialista para ele avaliar. Água oxigenada no ouvido, pode? Depende. Às vezes, se a pessoa tem cera no ouvido, você pode pingar, ele vai fervecer e vai descolar a cera. Pode acontecer. Só que se a pessoa tiver perfuração, essa água oxigenada vai atravessar, e muitas vezes a pessoa não sabe que tem perfuração. Ela pode ser tóxica para o labirinto, pode evoluir com tontura, que pode durar muito tempo ou ficar direto, ou até ter perda auditiva. Então, e se tiver resquício de sangue, uma infecção, resquício de sangue, pingar água oxigenada, ela enfervece demais. E ela esquenta também quando ela gera uma reação que pode liberar calor. Então, é super perigoso dependendo do caso. Para saber se usa ou não, procure o médico. Nunca use água oxigenada sem orientação médica. Gargarejo com água oxigenada serve para alguma ação antimicrobiana nessa questão da garganta? Ajuda. Por exemplo, o caso amidaliano nós usamos, mas ele não vai combater uma infecção diretamente, tá? Então, em períodos específicos, pode ser usado uma gengivite. Muitas vezes, se você está com uma infecção de garganta, você pode usar, ele vai ter uma ação tópica local. Pode ajudar, mas não pode ter um efeito prolongado. Muitas vezes a pessoa pode deglutir um pouco disso. Então, assim, ela tem benefícios, mas também o excesso dele gera malefício. Como toda droga, até a água, se você tomar em excesso, vai te causar problema. Bom, ficou faltando a resposta lá do ar-condicionado, né? Hoje em dia, aí você falou de Cuiabá, né? É impossível viver em Cuiabá sem ar-condicionado. O restante do Brasil inteiro, todo mundo usa ar-condicionado. E também para dormir, né? Qual o cuidado, qual a orientação, já que o ar-condicionado naturalmente deixa o ar extremamente seco? Bom, o método de se refrescar, o melhor que tem é o ar-condicionado. Só que existem regras para usar o ar-condicionado. Normalmente, deixar na faixa dos 21, 22 graus. O ideal é 23. Só que o 23 graus, você não sente aquele frescor, porque às vezes próximo do ar está 23, mas longe está 27. Então, deixar na faixa dos 21 graus, tá? A manutenção do ar-condicionado tem que estar em dia, tem que lavar a grade frontal, tem uma peça que você lava semanalmente. E ar-condicionado tem que ser ligado todos os dias, pelo menos 5 minutos, para circular o ar dentro dele. Coisa que ninguém faz, só faz quando está quente. Outra coisa, não deixar o vento que está saindo dali, a velocidade daquele vento, muito intenso. Deixar mais no silencioso. Quando você coloca no silencioso, ele vai um vento bem mais tranquilinho. Se fizer isso, tá ok. O ambiente que está mais seco, que ele vai ressecar o ambiente, é colocar uma bacia, você pode colocar uma toalha bem grossa, encher de água, mas sem cobrir a toalha. E aqueles pelinhos da toalha vai sempre estar umidificando o ambiente. Ele vai igualar essa umidade aí, vai fornecer mais vapor aí no ambiente. Tá. Deixa eu compartilhar a tela novamente aqui do Dr. Mohamed. Tem aqui um vídeo também com quase 4 milhões de visualizações, Dr. Mohamed. Sensação de bolo preso na garganta, pigarro e tosse, né? A pessoa fica ali, parece que está tudo entupido ali, tudo trancado. É proveniente do que essa sensação de bolo, de trancamento na garganta? Bom, existem várias causas, mas o principal é o refluxo.
Hoje em dia, nós abusamos muito, muito, muito da alimentação, tá? Então, dependendo do alimento que nós comemos, a válvula do estômago, ela fica relaxada. Ficando relaxado, o alimento pode começar a subir, descer e ter refluxo. Aí o paciente fala, doutor, mas eu não tenho essa sensação de queimação. A pessoa não tem sensação de queimação porque o esôfago está protegido por um muco protetor, tá? Inclusive, se fizer endoscopia, muitas vezes vem que não tem sinais de refluxo. Só que a endoscopia não vê o refluxo. Ela vê o estrago que o refluxo faz. E se está bem protegido, a pessoa não vai sentir queimação. Só que esse ácido pode vir pegar a laringe, que é a estrutura onde entra o ar, onde estão as cordas vocais. E aí, quando atinge essa estrutura, que não está preparada para receber ácido, a mucosa ali, ela incha. Ela inchando, fica parecendo que tem um bolo preso na garganta. Só que essa mucosa vai falar, opa, se eu não me proteger aqui, eu vou me dar mal. Então ela começa a produzir um muco bem pegajoso, e aí a pessoa fica com um bolo preso na garganta, fica com pigarro e fica com uma gosma, assim, geralmente ela tenta colocar para fora, e é bem grossa, bem grossa. Para melhorar a alimentação. Então, se a pessoa for diagnosticada com esse tipo de refluxo, o principal é a alimentação. O que as pessoas fazem normalmente? Já entra para a família do Zol aí, omeprazol, pantoprazol, para diminuir a acidez do estômago. Só que isso pode gerar outros problemas, tá? Inclusive dá até mais refluxo. O problema normalmente é a alimentação. Então as pessoas querem recorrer a medicamento e não mudar o estilo de vida. Só que se for deixar uma dica curta e rápida, é não comer nem beber 2 horas antes de deitar, inclusive água, tá? Muitos pacientes tomam o Prazol da vida aí com dose duplicada, cuidam da alimentação, não comem 2 horas antes de deitar, mas vai lá tomar água antes de dormir. Isso pode gerar o refluxo na pessoa. O corpo entende que vai entrar mais alimento, relaxa um pouco, na hora que deita, fica na posição e começa a voltar esse ácido. A Ana Maria está perguntando, ela tem muita dor de cabeça e ela tem sinusite, mas por pouco tempo. Sinto um mau cheiro. Qual o tratamento? Primeiro, como sempre, descobrir a causa, porque a sinusite ela pode ter várias origens, tá? Se for mau cheiro e se for de um lado só do nariz, tem que avaliar dente, tá? Muitas vezes a pessoa faz um tratamento dentário, pode infectar o seio maxilar. Isso gera uma sinusite odontogênica, que geralmente é de um lado, e causa muito mau cheiro. Bom, tem aqui. Depois do almoço dá sono, se deitar dá refluxo. É normal isso também, doutor Mohamed? Ou dependendo do que você come. O fato de deitar, né, o refluxo. Com certeza. Então, primeiro, dependendo do que você come, relaxa a válvula do estômago, se você deita, vai dar refluxo. Então, ficar mais inclinado. Uma poltrona ou deitar com uma certa inclinação aí de uns 30 graus.